chegou o espetáculo Deus é Tão Bom do Três Palavrinhas. Uma linda aventura que a sua família vai amar. Muita animação com as canções que as crianças mais gostam. O podcast começa em instantes. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos das suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um podcast Fé e Café, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E aqui nós estamos neste feriado abençoadíssimo de 5 de setembro, data da elevação do Amazonas à categoria de província. Que Deus abençoe o estado do Amazonas nesse dia, que Deus traga o seu completo governo, que se estabeleça em nome de Jesus nesse Amém. estado, nesse país, no mundo, porque o reino deste mundo pertence ao nosso Senhor e Cristo. E hoje estou aqui neste feriado abençoado com meu amigo, homem forte, o bispo da Zona Leste, meu querido pastor Jorge Luiz. Bom dia, meu pastor. Bom dia, pastor Miguel. Bom dia você que está conosco, você da Zona Norte, você da Zona Sul, você da Zona Leste. Nós temos congregações em todas essas áreas, pastor. E as áreas que não temos ainda congregação, nós estamos orando para chegar lá. Amém. Então, você pode ser um canal de bênção também, para chegarmos lá. A sua casa pode ser um grupo familiar. Nós podemos abrir um grupo familiar na sua casa e você será abençoado. Grupo familiar é igreja nas casas. Exatamente. É você levar a igreja para a sua casa. E quando entra a igreja na sua casa, entram maravilhas de bênção, né? Entra milagres, entra manifestação de graça, poder, milagre, tudo entra tudo na sua casa. Então aproveite isso aí, é levar Jesus para casa. Eita, olha, o negócio hoje está pegando fogo aqui. O homem está cuspindo fogo aqui. O motor está quente. O motor está quente. Então, meu irmão querido, nós vamos orar nesse instante, pedir ao Eterno que te abençoe nesse dia e que esse feriado seja um feriado de muita graça sobre a sua vida, de reflexão da palavra de Deus e que a palavra do Senhor habite ricamente no seu coração. Pastor Jorginho, o senhor pode orar? Vamos orar. Eu convido você a orar, levar seu pensamento a Deus aqui, agora, nesse exato momento. Coloca suas necessidades na mão do Senhor, aquilo que você está precisando. A palavra de Deus, ela diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Amém. E a sua justiça. Amém, e o que tu necessita, o que tu precisa, te será acrescentado. Aleluia. Quem sabe você não precisa de dinheiro nem de bem material. Quem sabe você precisa de saúde, de consolo para a sua alma, de água para matar a sede, a sua sede de justiça. Oh, Deus. E Jesus é tudo isso aí. Ore conosco. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, por esse momento maravilhoso, Senhor Deus, pela tua providência, pela tua graça. Eu quero pedir que tu abençoes esses irmãos que estão aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pedindo que tu, Senhor Deus, estenda tuas mãos para eles, Senhor Deus, e que eles sejam agraciados. Amém. Com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós vamos hoje conversar a respeito de um texto que é muito conhecido, é um texto falado muitas vezes em situações de Páscoa, né? Mas é um texto que eu e o pastor Jorge, nós vamos hoje comentar um pouquinho. Ele se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27, no verso 22. É um versículo, mas é um versículo que ele é profundo. Ele diz assim, Mateus 27, 22. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado.
responderam todos. Ou seja, Pilatos faz uma pergunta: o que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? E o povo responde: seja crucificado. Interessante, todos nós conhecemos, certo, pastor Jorge, que Pilatos era o governador de Roma, ali na Judéia. Ele era o braço presente de Roma da dominação da Judéia, porque Israel todo estava debaixo do domínio romano e Pilatos era representante de César. E naquele momento, o Senhor Jesus estava sendo julgado, colocado à presença de Pilatos. Ele foi apresentado para Herodes, e depois Pilatos, ao ver essa situação de Jesus, vendo que Jesus fora colocado injustamente naquele lugar, por inveja, digamos assim, por raiva, ele não tinha culpa, nada que configurasse que Jesus era culpado daquela situação que lhe acusavam, e Pilatos faz uma pergunta: o que eu vou fazer então de Jesus chamado Cristo? Aí a moçada todinha diz: olha, que ele seja crucificado. Aí você, quem sabe, está perguntando: mas pastor, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o meu dia a dia? O que isso tem a ver com a minha história? Aí nós dizemos: tem tudo a ver, certo, pastor Jorge? Porque essa pergunta aqui de Pilatos, o que eu vou fazer de Jesus, implica muitas coisas. A primeira coisa que eu vejo aqui, pastor Jorge, é que Pilatos queria tirar a responsabilidade dele. Porque a mulher, numa narração anterior, chama Pilatos, a sua esposa, e diz assim: olha, não, eu tive um sonho com este justo, e é melhor você não se intrometer nessa situação. Ele ouve o que a mulher diz, mas fica, como diz a moçada, em cima do muro. Então ele não toma uma posição, ele lança o destino do Senhor Jesus para... Moçada, o que vocês acham? O que eu devo fazer de Jesus? E tem muita gente assim hoje, né, pastor Jorge? Verdade. Se você observar, a história se repete. Sim. Quando Adão cometeu lá aquela loucura lá e comeu o fruto proibido, ele fez a mesma coisa. Quando o Senhor chegou com ele: Adão, o que tu fez? O que tu fizeste? Ele disse: foi a mulher. Foi a mulher. A mulher que tu me deu. Tirou de cima dele, botou para Deus e para a mulher. É. E quando o Senhor chegou com a mulher, o que foi que tu fizeste? Foi a serpente. Foi passando a responsabilidade para os outros também, né? Exato. Pilatos aqui está fazendo a mesma coisa. Mas ele não está só. Sim. Ele não está só. Olhando para o contexto histórico, Jesus foi levado perante um Pilatos por um conselho. Um conselho que também estava tirando o corpo fora. Sim. Né? Tirando o corpo. O conselho queria matar Jesus. Ali foi o conselho da igreja que levou Jesus para lá. Sim. E você observa só, quem sentenciou Jesus a princípio a morte, aqui, num processo humano, que já veio para isso, nasceu para morrer, foi o conselho da igreja de Jesus. O conselho atual. Aí você observa um conselho que não tem a visão com o seu pastor. Que não tem a visão do seu pastor. Jesus era o pastor. O conselho deveria proteger Jesus. O conselho da igreja local aqui. Veio para o que eram os seus, mas seus não receberam. Né? Entendeu? Então o conselho não entendeu, não tinha a visão do seu pastor Jesus Cristo, né? Não tinha a visão, articulou contra. É interessante saber uma coisa aqui, que na hora que Jesus morreu, o povo e o conselho gritaram assim, que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça. E caiu. Não era o sangue da graça, que providencia graça. Mas o juízo. O juízo. E Flávio José, o historiador, ele disse que houve uma época em Israel que nem cachorro existia mais. Tal era a fome. Tal fome por causa disso. Houve uma época em Israel que, por causa disso aí, eles diziam assim: olha, hoje não vamos comer o meu filho e amanhã a gente come o teu. Entendeu? Então a gente observa que tudo tem um resultado, tudo tem um preço, O boleto ele chega, entendeu? O boleto não falha. Ele pode se atrasar um dia, já chega com juros. Isso. Ou ele vem pelo correio ou vem via internet aqui, vem
né? Vem pelos e-mails. Eletrônico, né? Pelos e-mails, essas coisas assim. E aí você observa, pastor, e você que está em casa, o conselho articulou para isso aí também. O conselho empurrou Jesus para Pilatos, tirou a responsabilidade dele. Um conselho que devia apoiar o Senhor Jesus Cristo, mas apoiou-se mais nos seus conceitos e preconceitos que eles tinham, né? Ali. Começou que aquele conselho aqui de Jesus, eles não deveriam estar lá. Eles estavam lá por influência social, por influência financeira. Pilatos acabou sendo um marionete na mão daquele conselho. Um boi de piranha, né? Um boi de piranha, isso. Então, um conselhão de Caifás não deveria estar lá, porque ele não, foi comprado. Anás estava lá, Anás também. Todos estavam lá, alguns eram parentes de Herodes até, mas por influência estavam lá, não foram chamados, não foram escolhidos, mas estavam lá por influência. Sim. Então esse conselho articulou contra o Senhor Jesus Cristo, articulou contra o Senhor, levou Jesus para Pilatos, que Pilatos nem deveria estar ali nessa cena, mas ele estava, porque ele não era judeu. Não era judeu, e o conselho, para não aparecer, botou lá um testa de ferro chamado Pilatos para tomar uma decisão, que por si jogou para o povo a decisão também. Interessante, pastor Jorge, que nessa passagem, a resposta do povo foi crucifica-o. E essa pergunta, como o senhor bem disse, é uma pergunta atual, porque, pastor, o que nós estamos fazendo de Jesus chamado Cristo? Porque, olha, nós temos as Escrituras Sagradas, nós temos uma doutrina reformada, nós temos uma igreja séria nos seus ensinos, não somente nos púlpitos, mas em todos os seus ajuntamentos. Nós temos informações nas mídias sociais da igreja, nós temos tudo. Nós não podemos alegar ignorância, mas vira e mexe, nós estamos crucificando a Jesus. De que maneira? Quando nós não agimos segundo Jesus diz que nós devemos agir, quando nós nos omitimos de socorrer quando Jesus disse que nós devemos socorrer, quando nós deixamos de dar uma palavra de edificação, quando sabemos que devemos dar, ou seja, nós estamos nessa mesma situação de que Pilatos disse, o que eu vou fazer de Jesus? Crucifico. E eu acho que semana passada eu dei uma boa crucificada no Senhor, porque eu pisei na bola em coisas que Tiago diz assim, se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. E tem aquela passagem bíblica que diz, a quem muito lhe é dado, muito é cobrado. Muito é cobrado. E nós temos muita coisa. Sabe, pastor, quando eu era bem jovem, adolescente, minha mãe me aconselhava. E quando ela via que eu não dava ouvido para ela dizia, tu está fazendo ouvido de mercador, né? Entra por aqui? E sai pelo outro lado. Então, a mesma coisa que faz. Ageu, mesma situação. Ageu foi chamado pelo Senhor para levar uma mensagem ao povo. Acaso é hora de edificar a sua casa ou a casa de Deus? E o povo dizia assim, e o Senhor disse, olha, a tua casa está linda, está bonita, maravilhosa, mas a minha casa está destruída, desprezada. Por quê? Porque o templo, naquela época de Ageu, no Antigo Testamento, simbolizava o quê? O relacionamento do povo com Deus. Sim. Templo destruído, relacionamento destruído. Não tinha adoração. Sim. E o povo arrumava desculpa. Ainda não é a hora. Qual é a hora? Qual é a hora para Deus? Interessante, né? Qual é a hora? Aí o povo mentia. Quer dizer, empurrava com a barriga, como fez Pilatos aqui. O conselho empurrou com a barriga Jesus para Pilatos. A decisão é tua. Né? O conselho empurrou. Aí depois Pilatos empurrou para o povo. Para o povo também. Muitas vezes nós estamos empurrando Jesus com a barriga. Sim. Ainda não é hora. Mentimos para nós mesmos. Depois queremos mentir para Deus, que é a maior loucura que tem. Né? É a tal coisa. O que eu vou fazer com Jesus? Eu vou empurrar com a barriga? Vou? Minha responsabilidade. O povo lá em Ageu estava sofrendo porque ele estava querendo quebrar a aliança com Deus. Qual era a aliança? Viverás pela lei serás abençoado, pela lei viverás. Se descumprires, virá a espada. Sim. Quebrou a aliança. Sim. E a espada estava lá. E a espada estava chegando. E o sofrimento chegando, o castigo chegando, por causa disso aí. E o povo arrumava desculpa, dizia, não é hora.
quer dizer, empurrando com a barriga. Aqui você viu, o conselho empurrou para o Pilatos, Pilatos empurrou para o povo, Jesus Cristo. Não assumir responsabilidade com o Senhor Jesus. Sim. O que é que eu faço de Cristo? Ou Ele é meu Senhor, ou Ele é meu Salvador, ou Ele é meu Rei, meu Deus, meu tudo, ou eu vou levar com a barriga. Um exemplo, amanhã eu entrego minha vida a Jesus, quando eu me aposentar eu vou servi-lo, primeiro eu tenho que edificar a minha vida aqui, eu vou edificar a minha vida, e vai levando Jesus com a barriga, não, eu vou domingo de manhã, eu dou meu dízimo, está bom demais. Interessante, pastor Jorge, que essa pergunta de Pilatos, o que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo, ela é muito atual, eu volto a insistir nessa pergunta, porque ela demanda uma resposta, né? Ela demanda uma resposta. E semelhante àquele jovem rico que chegou com Jesus, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? A primeira pergunta esse jovem ele fez uma pergunta errada a Jesus, porque ninguém ganha, ou que ninguém faz para ganhar, a gente recebe de graça. Aí Jesus disse, olha, conhece os mandamentos, né? Todos esses mandamentos aqui. Aí ele disse, eu tenho observado isso, tudinho. Só eram mandamentos horizontais, ou seja, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Mas ele estava esquecendo um relacionamento vertical. Isso, os mandamentos que eles cumpriu realmente eram mandamentos que se diz respeito à vida social. Uhum. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, tudo é na vida social. Sim. Mas quando chamou na vida dele como Senhor Deus, ele cumpria tudo isso, mas faltava um. Ele amava mais as suas riquezas do que o próprio Senhor Jesus. Ou seja, ele tinha um ídolo. Isso. Era o caso de Pilatos. Pilatos estava com medo, Pilatos, Herodes, aqui estava com medo de quê? Jesus estava se dizia rei. Ele não vai tirar a nossa posição, não. Isso, não vai tirar. Então, o que eu faço de Jesus? Ele é o meu rei? Ele é o meu Deus? Ele está em primeiro lugar na minha vida? Ele domina a minha vida? Ele controla a minha vida? Ou eu estou na direção? Eu estou com medo de perder a direção. Uhum. Eu estou com medo de perder minha posição e dar para Jesus. Uhum. Era um dos medos que tinha Pilatos aí. Então ele olhou para Cristo e não viu crime nenhum nele. Como é que eu vou julgá-lo? Como é que eu vou julgá-lo? Como é que o imperfeito vai julgar o perfeito? Uhum. Né? Ele disse, o que eu vou fazer com Jesus? A resposta é muito simples. Ele é meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. O crente diz isso. O crente faz isso aí. Uhum. O Pilatos lavou as mãos. Não tenho nenhum movimento, nenhum relacionamento com ele. Eu estou lavando minhas mãos. Não tomou decisão. Quer dizer, tomou uma decisão. Lavou as mãos. Lavou as mãos. Não tenho nada contigo. Não tenho nada contigo. Então, essa pergunta não fica sem resposta, não. O pastor Jorge está dizendo o seguinte, olha só. Essa pergunta de Pilatos, o que farei de Jesus, ela tem várias situações. Uma dessas é fazer como Pilatos. Eu vou lavar minha mão, fingir que eu não tenho nada com essa história e deixa ele para lá. Ou vou crucificá-lo, ou seja, sei que ele é a verdade, sei que ele é a luz, sei que ele é o Senhor, mas eu vou sufocá-lo de tal maneira para que ele não tenha autoridade na minha vida. Aí você disse, como é que pode? Pode, o texto diz que crucifica-o. Então, meu amado irmão, o que nós estamos fazendo de Jesus chamado Cristo? Amando, servindo, se submetendo. Mas eu não tenho ídolo. Mas ídolo, pastor Paul David Tripp, num livro chamado A Crise do Meio, que é um livro muito bom, você pode encontrar, acho que é pela editora Fiel, ele diz o seguinte, ídolo é tudo aquilo que recebe a prioridade que não é Deus. Não é algo apenas visível. Eu não tenho uma escultura ou algo que represente uma divindade guardada. Não. O que o Senhor está dizendo é que se eu tenho algo no meu coração que eu venero no lugar de Deus, eu sou um idólatra. Seja a minha família, seja a minha posição, seja meu dinheiro, seja a minha posição eclesiástica. Não, eu estou aqui nessa igreja há tanto tempo, aqui, pá. Isso pode ser um Deus. E Deus, conforme diz a palavra dele, não divide a glória dele com ninguém.
A glória é dele, a honra é dele, tudo é para ele. Então é por isso que essa pergunta de Pilatos, nessa quinta-feira de hoje, no dia 5, é interessante. O que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo hoje? Vou me render ou eu vou... Lavar as mãos. Vou lavar as mãos, porque é fácil lavar as mãos, né, pastor É Jorge? isso. Pastor, você tocou num aspecto prático da vida cristã. Eu sou um pastor, não porque mereço, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Aliás, eu não me considero um pastor. Sabe o que eu me considero, pastor? Tem um pastor, o supremo pastor, o bom pastor, Jesus Cristo. Eu sou aquele cachorro que fica correndo, que auxilia o pastor, Pegando as ovelhas. pegando as ovelhas e levando para o aprisco. É essa a minha função. Eu não posso querer dizer eu sou um pastor se eu não saio daqui de dentro da igreja. Pastor Francisco, volta a repetir, ele é feliz quando ele diz, infeliz, eu digo com tristeza, sal dentro do saleiro, não sai do saleiro, o sal do mundo, Jesus, vocês são a luz do mundo e o sal da terra, é para sair para o mundo. Ver vocês. Isso, é lá que é minha função de pastor. Exato. Jesus estava sendo preso porque ele incomodou muita gente ali. Sim. Incomodou com uma vida, incomodou com a sua vida. Jesus andava a pé no meio dos coxos, dos aleijados, dos leprosos, das prostitutas, dos ladrões, andava no meio dos cegos, ele andava no meio do povo, andava a pé, ele podia andar voando. Sim. Mas ele andava a pé, conversava com todo mundo, conhecia os cachorros, os jumentos, tudo ele conhecia. Então ele vivia a prática do amor. Vivia a prática do amor do Pai, pregando, curando, salvando, trazendo gente morta à vida novamente. Isso incomodou muita gente. Sim. E incomoda até hoje. Como é que eu vou querer ser um pastor? Se eu sou aquele cachorro que recolhe as ovelhas, eu quero que as ovelhas venham até a mim. Olha, hoje eu vou fazer um gabinete aqui, eu posso até ser censurado, mas não tenho medo não, já fui tantas vezes na vida, já fui chamado de tanta coisa na minha vida. A minha raiz é a rua, eu vim da rua e volto, de vez em quando estou pregando na rua, no meio da rua, levo uma caixa de som, coloco para lá, levo meus colegas, uns cascas de bala que tem aí, que a gente vai, encara qualquer situação. Qualquer parada. Minha origem é a rua. Eu prego na rua, volto para a rua. Se hoje a igreja dissesse, nós não queremos você, que você não segue o padrão, né? Então você vai ficar, eu digo, eu volto para a rua, não sair de lá. De vez em quando eu vou lá, prego, jogo um pouco de sal e volto, né? Não fico desempregado nunca. Nunca. Né? Então aí Jesus incomodou muita gente por causa disso. Pastor, e você que está me ouvindo, porque ele vivia o reino. Sim. Ele vivia o reino. E Jesus te chama para isso. E agora, o que você vai fazer com Jesus? O que você vai fazer com ele? Ele entrou na tua vida. Entrou na tua vida, mexeu com a tua vida, mexeu com o teu coração, mexeu com tudo. E o que tu vai fazer? E pastor, muitas vezes eu olhava para esse texto aqui e dizia, não, Pilatos é que homem vagabundo, rapaz, que cabra sem vergonha fazer isso com Jesus. É um 7-1, né? É um 7-1. É um 7-1. Aí o Espírito Santo, através das Escrituras, falando, dizendo, Miguel, de vez em quando você está assim. Mas como? Porque você conhece a palavra, você foi lavado, purificado no sangue do Cordeiro, você saiu da morte para a vida, o seu nome está escrito no livro da vida, você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, mas você, algumas vezes, crucifica o teu Senhor Jesus quando você não vive aquilo que você conhece e deveria. Aí eu me rendo. E agora? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, meu irmão, esse texto de Pilatos aqui, escrito pelo Espírito Santo através do evangelista Mateus, é para mim e para você. O que a gente vai fazer de Jesus? Olha, pastor Jorge, os tempos que a Bíblia diz são tempos difíceis, como o apóstolo Paulo diz. Nos últimos dias, nós iremos ver coisas horríveis. Homens amantes de si mesmos, desobedientes, réprobos, malignos. Tudo isso está acontecendo no nosso dia.
E o que o Senhor Jesus diz? Aquele que conhece a mim, aparte-se do mal e continue fazendo o quê? Se santificando. Santificando onde? Na palavra. Buscando, mas não pode ser essa de, não, vou Lavar as mãos. lavar a mão, eu já vou para o céu mesmo. Há 3 coisas que foram feitas aqui. Aham. A liderança da igreja Sim, empurrou Jesus com a barriga. sim. Os Queriam- líderes religiosos. Na realidade, queriam ver Jesus de costas, né? Sim, Pelas costas. Porque ele incomodava. sim. Porque Jesus, com a verdade, incomodava. Jesus, com seu amor e com a sua prática do reino, do amor, incomodava. Então, o primeiro grupo empurrou Jesus com a barriga. O outro lavou as mãos. Sim, E o outro mandou matar. isso. E qual é a nossa posição, hein, pastor? Pois é, né? Empurra, lava as mãos ou mata? Porque isso é muito sério. Porque esta pergunta de Pilatos é uma pergunta teológica também, não é só existencial. Ecoa até hoje, né? Até hoje. O que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? E tem situações, pastor, acho que o senhor já passa, que eu vejo aquelas tentações que o inimigo das nossas almas coloca. Aí o Espírito Santo vem, o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo nessa situação? Tem um livro que eu li na minha mocidade, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Né? Em seus passos. E hoje, meu irmão, o que a gente está fazendo de Jesus chamado Cristo? Essa é uma conversa para, como dizia a vovó, para dar de metro. É verdade. Não é verdade, pastor? É verdade. Mas o tempo, pastor, voa e a gente está chegando ao final. E eu quero dizer que entre esses três grupos, havia um quarto que estava. Eu lembrei do meu professor de português, o saudoso Ivan Moreira. Estava elipsado, né? Elipsado. Elipsado, estava escondido, mas estava lá. Sim. Tinha um grupo que fez Jesus rei, que respondeu essa pergunta de Pilatos: o que farei com Jesus? Mas era um grupo que não tinha voz como da multidão. Sim. Era um grupo que a voz estava ali sufocada pelos líderes religiosos, pelos líderes do Estado, Sim. que era Pilatos e sua turma, e Sim. pelo povo, mas Jesus tinha um povo lá que o fizeram rei, Sim. que o fizeram dele o seu Deus. Sim. Embora estivesse encoberto ali, não estivesse aparecendo, né? Mas eles estavam lá. Foi um grupo que fez Jesus, não, ele é o meu rei. Sim. Morreram por eles, morreram por Jesus, não o abandonaram, ainda que ficasse escondido, mas estavam com ele no coração. Exato. Meu irmão querido, a pergunta de hoje é: o que faremos de Jesus chamado Cristo? Vamos lavar as mãos, deixar de lado tudo aquilo que conhecemos e sabemos do Senhor, ou nós vamos crucificá-lo? Crucificar Jesus, obviamente, nós não podemos fazer isso do ponto de vista existencial, do sentido físico, porque Jesus morreu uma vez por todos, né? Como diz a palavra do Senhor, para salvar os eleitos. Mas o que nós estamos dizendo é o seguinte: crucificar Jesus é matar a influência que ele tem na nossa vida para ajudar e abençoar aquele que está ao nosso lado. E muitas vezes nós fazemos isso. Pensa nisso, porque a resposta que o Senhor Deus deseja que nós demos a esse texto é: eu vou servi-lo, vou amá-lo e vou ser sal fora do saleiro e luz no mundo em trevas. Amém, meu pastor? Amém, amém. Eu quero dizer aqui, pastor, faça de Jesus o seu rei. Não importa a situação, não importa quantas pedradas você vai levar, siga o seu rei, siga Jesus. Que o Deus eterno te abençoe no dia chamado hoje e que a graça do Senhor te acompanhe neste dia, em nome de Jesus. Esse foi mais um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus para abençoar a sua vida. O Senhor te abençoe.